Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma meditação da palavra de Deus e no final quero falar aqui sobre aquele testemunho em que pela primeira vez Deus me mostrou, me revelou o oculto, profundo e escondido que atuava aqui na minha casa, no meu lar, e eu não tinha conhecimento disso e muito menos desse assunto. E eu não sabia que tinha esse conteúdo aqui nessa plataforma. Irmãs, irmãos, eu não tinha nenhum conhecimento acerca do assunto, mas eu confiei no que Deus ele me revelou e fui pesquisar e verdadeiramente existia uma atuação e eu comentei aqui no canal, compartilhei com a Amada Igreja. E esse vídeo foi um dos vídeos mais vistos aqui do canal e mais comentados. Então, quero aqui compartilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração. E logo depois eu quero falar sobre esse testemunho forte, que para mim foi um testemunho de mudança de vida. Amém? Então, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, a palavra que eu quero compartilhar, ela se encontra aqui em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, a partir do versículo 5, que vai falar sobre um casal. Esse casal era Zacarias e Isabel. O texto sagrado, eu vou ler aqui, o versículo 13, que diz assim: Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento. Então, quem foi Zacarias? Zacarias, ele era um sacerdote da turma de Abias, porque somente quem poderia entrar no templo para acender o incenso em prol dos pedidos do povo era o sacerdote. O sacerdote era aquela pessoa responsável por levar as orações do povo a Deus. E nesse tempo o povo não entrava, não tinha isso que nós temos hoje, de entrar no templo. E o povo estava do lado de fora orando, e somente o sacerdote ele entrava para acender ali um incensário e levar os pedidos do povo até a Deus. Esse casal, ele era um casal de Deus, era um casal cristão, era um casal que já estava avançado em idade, era um casal que a Bíblia vai dizer que viviam irrepreensivelmente nos caminhos do Senhor. Era um casal que estava todos os cultos na igreja. Era um casal que se fazia presente nos cultos de oração. Era um casal padrão. Mas havia ali, era um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas havia ali um pequeno probleminha. Qual era o probleminha, irmã Raquel? Ela era estéril, a mulher era estéril.
como se não bastasse, ela não poderia gerar e estavam avançados em idade. Todos nós sabemos que a mulher há um período fértil. Que período é esse, irmã Raquel? Esse período fértil é aquele período onde os ovários, tanto direito como esquerdo, eles produzem o óvulo, que será fecundado pelos espermatozoides do homem. E chega um momento, uma idade, em que essa produção acaba, irmãs, devido a fatores hormonais, é da natureza feminina, da biologia, né? O homem não, o homem enquanto ele tiver vida, ele pode fecundar uma mulher. Se o homem tiver em condições, né, de ter ali o contato íntimo com a mulher. Mas o homem, o ser humano homem, né, do gênero masculino homem, enquanto ele tiver vida, ele tem a capacidade de fecundar uma mulher. Ele produz espermatozoides até o final da vida dele. E aí entram outros fatores, né? Se ele conseguir ter a relação, o contato íntimo. Isso daí, irmãs, já vai depender de vários outros fatores. Mas o fato é que o homem até o fim da vida ele fecunda uma mulher. E com a mulher não, chega um determinado período, né? Normalmente 40, 50 anos, ela já entra no processo de menopausa. E ali o hormônio, né, folículo estimulante, ele vai diminuindo. Então Isabel, o texto sagrado vai dizer que ambos eram avançados em idade. Ambos eram avançados em idade, em dias, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Uma das piores coisas, irmãs, na vida de uma pessoa é a esterilidade. Seja esterilidade no campo biológico, como também na vida. Como assim, irmã Raquel? A esterilidade é muito ruim, porque nós vivemos aqui, nós viemos a este mundo para produzir, amada igreja. Deus deu capacidade ao homem de produzir, de ser útil, de fazer algo para a sociedade, para os outros. Ou será que você acha que veio aqui nesse mundo para trabalhar, ganhar dinheiro, comprar comida, se alimentar, pagar suas contas, comprar roupas e só? Tem gente que pensa isso. Lamentavelmente. Tem gente que... Eu gravo aqui esses vídeos, escrevo livros, mas isso aqui vai ficar, irmãs. Vai ficar. Os livros, tem até alguns ali físicos, vai ficar. Os 2 livros vão ficar. Depois os meus filhos e netos vão pegar, ler, vai ficar aí. Os e-books, as mensagens, os discípulos que a gente vai fazendo. Então, é muito ruim a esterilidade, irmãs. Então, o texto sagrado vai dizer que eles eram estéreis, ela era estéril. E aquele dia era um dia comum daquele homem do turno de Abias,
porque eram cerca de 20 mil sacerdotes nessa época, e para que não houvesse ali um atropelo, uma desordem, porque Deus não opera na desordem, devido à instituição lá atrás no tempo de Davi, Davi organizou tudo. Não, vamos dividir isso aqui em turnos. Então, Zacarias, ele era do turno da turma de Abias, e o texto sagrado vai dizer que coube-lhe a sorte. A sorte existe. Tem pessoas que acham assim, que a sorte é algo místico. Não, irmãs, está na Bíblia. Coube-lhe a sorte. Existe a sorte. E eu quero te abençoar nesse dia com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Lá no Salmo 126 vai dizer, né, quando o Senhor mudou a sorte de Sião. Quando o Senhor mudou a sorte, estávamos como quem sonham. A Bíblia vai dizer que após ali a morte de Judas, coube-lhe a sorte cair sobre Matias. Então a sorte, ela existe. Lá em Jonas, eles lançaram ali a sorte caiu em cima de Jonas. Então, há uma sorte. O que é sorte, irmã? Que é um favor, é uma graça, é uma bênção, é a bem-aventurança. São coisas boas. Não esse algo, às vezes, místico que nós, muitas das vezes, cultivamos, às vezes, falta de conhecimento. Então, o texto sagrado vai dizer que coube-lhe a sorte cair sobre Zacarias. Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Deus não erra. E, aliás, na época do Antigo Testamento também tinha Urim e Tumim, que também não errava, viu? Que muitos utilizavam Urim e Tumim também nessa questão das guerras, nas eleições, eleger alguém, né? Ou para onde ir. Deus não erra. E eu creio que essa palavra aqui tem endereço certo. Eu creio que essa palavra tem endereço certo. Coube-lhe a sorte cair sobre Zacarias. Aquele dia era um dia comum. Aquele dia era um dia normal. Aquele dia era um dia de mais um culto. Aquele dia era um dia de mais um culto comum na igreja. Sabe, irmãs, naquele dia que você está cansada, naquele dia que você está desanimada, naquele dia que você não quer ir à igreja, é naquele dia que você deve ir. É naquele dia que você precisa ter um autodomínio próprio, se arrumar, pedir a Deus ajuda para te levar para a igreja. Porque possivelmente é naquele dia que Deus irá liberar algo de especial na sua vida. Esse dia era um dia comum. Zacarias não poderia imaginar que aquele dia era o dia da mudança de vida dele e da mulher dele. E ele foi, exercendo o seu ofício. Os milagres, as bênçãos vêm quando nós realizamos aquilo que nos é proposto para fazer, que Deus colocou nas nossas mãos. Que Deus botou nas nossas mãos. E ali, irmãs, o texto sagrado vai dizer que apareceu um anjo. Os anjos existem. Eu já contei aqui a experiência. Eu já contei.
do patinete, que eu ia para a igreja de patinete. E na volta Deus me deu uma visão aqui, abrindo aqui o portão da minha casa. E dando glória que Deus tinha me levado e me trazido debaixo da cobertura dele. Então, os anjos são seres celestiais que vivem na presença de Deus, vivem no comando de Deus, eles obedecem à ordem de Deus. E Deus enviou um anjo. E ali ele, no exercício do seu sacerdócio, o anjo vai falar: Zacarias, tira o nome Zacarias e fala o teu nome agora. Raquel, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua mulher, Isabel, dará luz a um filho. E esse não é qualquer filho. Ele terá um nome. E qual é o nome? João. Qual é o nome? Milagre. Qual é o nome? Providência. Qual é o nome? O agir de Deus. E nele terás prazer e alegria. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. Deus não dá nada que traga tristeza. Você está com um namorado ou com um noivo que está te trazendo tribulação? Termina isso. Termina isso. Porque aquilo que é de Deus nos dá e nos traz prazer e alegria. Amém? Receba essa palavra na tábua do seu coração. E eu quero aqui nesse momento do vídeo, falar sobre o vídeo mais comentado aqui do canal, sobre a revelação que Deus me deu. Eu fiz aqui até um roteiro, irmãs. Sabe que eu fui criada em um contexto onde aqui, aqui na minha casa, eu era acostumada, habituada a viver no ambiente que era, sem questionar, você se habitua. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de se adaptar, de adaptar-se. E eu já era habituada com aquele ambiente, E ali Jesus, ele, ao longo dos anos, da minha vida, e sabe que eu tomei a decisão a Cristo, de fato, de verdade. Eu já contei aqui no canal, porque eu era simpatizante do Evangelho. E ali entreguei tudo para o Senhor. E Deus foi fazendo a obra em mim. Ninguém precisou me falar nada. E eu mergulhei nesse relacionamento com Deus. E estou até hoje nesse relacionamento com Deus. Uma caminhada, uma trajetória com o Senhor, de prosseguir em conhecer o Senhor. Então, irmãs, o que acontece? Nesse momento, eu buscava muito ao Senhor em oração, em jejuns, para entender um pouco o que Deus tinha para mim, o que Deus queria da minha vida, o que Deus
iria fazer na minha vida, como é que era isso. E nesse momento, né, de busca, de orações, de jejuns, de monte, eu pedi a Deus o ministério da palavra, porque eu lia, eu não entendia nada, não conhecia nada, irmãs. Tinha até medo do livro do Apocalipse, que eu não entendia nada. Para mim aquilo era um mistério. A palavra de Deus para mim era um grande mistério, irmãs. E achava assim, bonito as pessoas pregarem. E eu pedi a Deus para Ele me ensinar a falar dele. E ali Deus foi dando, né? Deus foi me ajudando. E nesse momento de busca, de consagração, de grandes revelações, de sonhos proféticos, de sonhos reveladores, Deus fala muito comigo em sonho. Irmã Raquel, Deus, Ele fala muito com o ser humano através de sonhos. Tem pessoas que não acreditam, mas muitas coisas que eu tenho vivido, Deus me deu em sonho. Deus me dá em sonho. Até essa igreja que eu congrego hoje, que Deus me levou para lá, Deus havia me dado em sonho. Não sei se vocês vão acreditar, mas Deus se revelava dessa forma e foi me dando os dons. E um dos dons que Deus me deu foi o dom de visão. Visão rápida. A visão ela é rápida, ela é como se fosse um flash. E eu ali buscando ao Senhor, mergulhando no Senhor em oração. Em um desses momentos de oração, eu de joelhos dobrados, eu nunca havia orado pelo meu quintal. Eu já havia orado pela caixa d'água, eu já havia orado pelo muro, eu já havia orado pelo sistema elétrico da minha casa, pelos fios da minha casa. Eu comecei a orar sobre tudo, né? E, curiosamente, nesse dia, eu comecei a orar pelo quintal. E orando, Senhor, toma esse quintal nas tuas mãos, Senhor, visita esse quintal, Senhor. E eu de joelhos dobrados, de olhos fechados, irmãs, Deus me deu uma visão rápida de uma velha, de uma mulher velha, idosa, com os cabelos todos desgrenhados para cima, toda suja, com roupas rasgadas, com... Irmãs, uma cena assim, horrível. Com uma trouxa, ela carregava uma trouxa, assim, uma trouxa de roupa assim. E ela indo lentamente, tinha uma casinha aqui, debaixo da mangueira, que aqui tá uma mangueira, né? E essa mangueira já tá até cheia de manguinhas pequenininhas. E debaixo dessa mangueira, irmãs, uma casinha horrível. Tinha umas telhas que um familiar tinha colocado. Tudo quanto era tipo de tralhas, coisas sujas, coisas quebradas, coisas desse jeito, dessa forma. Fios, coisas que comumente nós seres humanos temos um apego e achamos que um dia nós iremos precisar daquilo. E pasmem todas vocês, quase nunca a gente precisa. Quase nunca precisa. Então, foi uma visão rápida. E ali eu abri os olhos, fui repreendendo aquilo, fui estendendo as mãos para o quintal, daqui mesmo da janela, né? Eu fui repreendendo e comentei com algumas pessoas, né, que moravam comigo e não deram muito crédito. E ali eu permaneci na oração, falei, Jesus, o que eu vou fazer? E ali Deus me orientou assim, você se posiciona, porque a visão eu dei para você, não dei para os outros. Tem isso também, viu, irmãs?
E ali, irmãs, eu até pedi algumas pessoas aqui para tirar e ninguém, né? Falei, Jesus, o que eu faço? Toma uma posição. E ali a posição eu orei, falei, Espírito Santo, me ajuda. E ali o Espírito Santo foi me ajudando. Fui tirando telhado, fui tirando o telhado, fui tirando aquelas madeiras, né? Fui tirando tudo, fui jogando lá no lixo. E ali, irmãs, as pessoas depois até gostaram da faxina. Sozinho, um dia, as pessoas até gostaram da faxina. Gostaram? Gostaram. Quando entraram, nossa, que quintal grande! E ali eu fiquei em Deus. E eu creio, irmãs, que houve uma certa dificuldade, até eu chamei uma vizinha aqui, né, do lado, mora aqui do lado, e ela assim com mais força física, né, porque tinha uma madeira, acho que era perna de 3, assim, bem lá embaixo, assim, e eu já tinha tentado de tudo, já estava um pouco cansada, né, que eu ia tirando e ia jogando lá no lixo, tirando e ia jogando lá no lixo, lá fora, né, então ela me ajudou. E esse espírito que se alimentava, eu fiz aqui um roteiro, um esboço, eu quero ler. Essa informação é para você que chegou aqui no final, né? Tá aqui até agora aqui comigo. Esse espírito, eu fiz aqui um roteiro, ele se chama Maria Mulambo, que gosta de coisas sujas, coisas desalinhadas, coisas quebradas, bagunça, desordens. Os espíritos malignos, eles se alimentam do que você dá para eles. E esse espírito em especial, esse demônio, né, essa entidade, se alimenta disso, da desordem, da bagunça, da sujeira. E esse espírito, né, ele traz na vida da pessoa um atraso de vida. Como assim, Marca? Você não consegue comprar nada novo. E era a minha realidade, irmãs. Era a minha realidade. E tem muito a ver com a idolatria, porque você fica com aquelas coisas velhas, as coisas quebradas, serve para nada, mas você está ali idolatrando aquilo, está cultuando sem saber, sem sentir aquele objeto, ou aquele algo, ou aquelas coisas. Tem isso, irmã, que eu tenho. Então, traz um atraso de vida. E quando aquilo foi retirado, irmãs, eu consegui pintar minha casa, consegui fluir, tudo fluiu. Tudo fluiu, foi fluindo. Foi fluindo. Então, esse espírito maligno traz um atraso de vida. Sabe aquelas pessoas que gostam de usar somente coisas velhas, roupas velhas, rasgadas, surradas? Tem isso, irmã, que eu tenho. Sem querer, a pessoa está alimentando e chamando esse tipo de espírito. Eles se alimentam de objetos amaldiçoados, quadros amaldiçoados, coisas quebradas. Se alimentam de entulhos de roupas, né? Aquele emaranhado de roupas jogadas. Eles podem também se esconder atrás de utensílios de antepassados. Irmã Raquel, desse jeito. Eu ainda estou nesse processo de mudança e ao longo do tempo, da vida,
Deus vai nos sinalizando, como eu falei aqui para vocês, do guarda-roupa, do móvel. Agora, recentemente, eu tô falando disso aqui, eu me lembrei desse utensílio. Eu tenho um facão aqui, facão mesmo, né? Porque aqui no quintal tem muitas árvores, então de vez em quando é necessário fazer poda, fazer alguns serviços assim, você precisa do facão, eu preciso algumas coisas de limpeza. E esse facão, irmãs, em especial, ele é grande, ele é enorme, ele é desse tamanho assim, irmãs. E esse facão, Deus tem me chamado a atenção para esse utensílio. E eu preciso me desfazer dele, porque esse facão ele veio lá do meu avô, que eu não sei de onde que veio, se foi feito alguma coisa. Então Deus tem me incomodado para retirar e eu vou dar um fim naquele facão. Era do meu pai e ele trouxe e e nunca havia me incomodado. Tem pessoas que falam assim, Raquel, isso é coisa da sua cabeça. Por isso que nós precisamos ter sabedoria. E de uns meses para cá, irmãs e irmãos, eu tenho sentido muito incomodada com esse facão. Eu só estou dando assim um exemplo. Ele serve para quê, irmã Raquel? Para a questão aqui organização, limpeza mesmo do quintal, que aqui é grande, né? Não é enorme, mas é grande. Então, para manter em ordem, você precisa, né, de um serrote. Serrote não, serrote já é novo. Você precisa de alguns instrumentais, algumas ferramentas. E eu, particularmente, eu utilizo aquele facão. Mas de uns meses para cá, eu tenho me sentido incomodada. Deus me trouxe a memória. E eu sei que é Deus. Isso não é de mim, nunca incomodou. Então, no que diz respeito a esses espíritos, irmãs, nós precisamos, porque tudo tem memória, os objetos têm memória. Tem memória, irmã Raquel? Tudo tem memória. Por exemplo, eu estou aqui com uma caneta. Essa caneta tem memória. Tem a minha energia, tem a minha impressão, tem a minha intenção. Isso aqui significa um determinado momento da minha vida que eu adquiri. Tudo que nós temos ao nosso redor, que nós compramos, é a extensão daquilo, da evolução de consciência que nós temos em Deus e que Deus nos permite ter, acima de tudo, né? Através de uma envergadura, através da bondade de Deus. Muitos chamam de lei da atração, né? Porque na verdade nós atraímos aquilo. Mas eu vejo como bondade de Deus de nos dar, de nos conferir, de nos confiar. Porque nós não somos donos, mas nós somos mordomos. Então, até lembrei aqui que isso não estava nem no script de eu falar aqui do facão, mas é apenas para exemplificar que Deus pode falar com você e te trazer insights, incômodos, já é Deus falando com aquele algo, uma cisma. Então, como se livrar, né? Permanecendo na oração, na busca em Deus. É necessário uma libertação, jejum, oração, jejuns, orações. É necessário você fazer jejuns e orações, que ali Deus vai confirmando, vai buscando. Não é normal uma pessoa viver com desânimo dentro de casa, aquela vontade de não fazer nada. Há algo espiritual sugando as energias, irmãs, sobretudo no ambiente dessa forma, sujo, desalinhado, uma bagunça, uma desordem. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Irmãs, era algo assim tão
difícil aqui em casa que eu tinha até vergonha de trazer pessoas aqui na minha casa. Tinha, irmã, que eu tinha. Por quê? Por conta do ambiente que era. Então, não consegui manter, irmãs, nada limpo. Você não consegue. Tem assim, às vezes você não consegue porque a casa é cheia de gente. Tem famílias muito grandes, né? Mas você sente que é algo além das suas forças, você não conseguir. É algo além das suas forças. Então esse foi o vídeo assim mais visto e comentado aqui no canal. E eu resolvi repetir de vez em quando eu venho aqui e repito, né? Porque foi algo assim transformador na minha vida. Mudou muito a minha vida, a minha realidade. Me trouxe essa percepção do mundo espiritual. Tem poucos conteúdos aqui no YouTube sobre isso. E certamente, assim como aquele gadareno, ele vivia aprisionado por correntes e ninguém conseguia detê-lo. Ele vivia num ambiente de morte, ele vivia nos sepulcros, né? Aprisionado, imundo, e ele não tinha consciência. E depois ele quis seguir Jesus. Jesus falou assim: volta para sua casa, testemunha na sua casa. Então, que a nossa casa seja um lugar de testemunho, de uma mudança, primeiramente em nós e através de nós. Amém? Deus abençoe e fica na paz.